Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente começou a falar um pouquinho sobre função polinomial de primeiro grau, aula passada. A gente vai continuar falando hoje. E a gente, aula passada, falou sobre como fazer a representação gráfica de uma função, né, de uma lei, a partir da lei, tá? Hoje a gente vai fazer o contrário aqui, ó. Se eu tenho dois pontos no plano, né, pode ter mais, né? Se eu afirmo que eu tenho dois ou mais pontos no plano, como é que eu faço para achar a equação dessa reta? Como é que eu faço para achar a lei que relaciona y ou x, certo? E aí, o que que a gente vai fazer aqui, né? Então, para começar aqui, a gente tem esses dois pontos, que é o ponto A, que tem coordenada x igual a 1, y igual a zero, e o ponto B, que tem coordenada x igual a 3, y igual a 2, tá? Se esses dois pontos são os pontos que a gente quer achar a equação que passa pelos dois ao mesmo tempo, eles têm uma coisa em comum, que é a equação da reta. A mesma equação serve para os dois, tá? Então a gente vai usar a equação da reta geral, genérica, para os dois, tá? Certo? Então olha só, qual que é a equação geral de uma reta, né, no plano aqui? É y igual a x mais b, certo? O que que a gente conhece dos dois pontos? A gente conhece dos dois pontos os valores de x e de y deles, né? Então a gente conhece os valores de x e y de dois pontos. E é o que eu falei, se fossem mais de dois pontos, se eu afirmasse que todos eles fazem parte de uma reta, de uma mesma reta, era só escolher dois deles, né? Quaisquer dois. Tem que dar sempre certo sempre, tá? Então o que acontece? Se eu sei os x e o y desses dois pontos, eu vou substituir na equação y igual a x mais b, tá? Então, olha só, o primeiro ponto sendo substituído era o ponto 1 e 0. Então, eu substituo o x igual a 1 aqui no lugar do x, tá? E substituo o y igual a 0 aqui no lugar do y, certo? E aí eu tenho uma equação que é 0 igual a vezes 1 mais b, né? Depois eu vou reescrevê-la aqui, porque a vezes 1 é a, tá? E a gente costuma colocar essas letras na esquerda, né? Então, eu vou ficar com A mais B igual a zero, fica mais fácil de ver, né? E aí eu vou substituir o segundo ponto de novo na equação y igual a x mais b. O segundo ponto, o que que é? X igual a 2 e y igual a 3, né? Então, ó, x igual a 2, então o 2 no lugar do x, y igual a 3, o 3 no lugar do y, tá? E aí, mais uma vez, eu vou reescrever isso aqui como sendo 2a mais b igual a 3, só para ficar mais bonitinho, tá? Então, olha só, coloquei uma observação aqui embaixo que é: lembre-se que todos os pontos de uma reta devem obedecer à mesma lei. Foi por isso que a gente substituiu as coordenadas x e y dos dois pontos na equação y igual a x mais b, certo? Bom, então a primeira equação que estava ali, né? Agora eu já coloquei ela no formato, né? Joguei o a e b para a esquerda, só para ficar mais bonitinho. Então, a mais b igual a zero. Se A mais B é igual a zero, eu posso jogar o B para o outro lado e ficar A igual a menos B. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu tenho um sistema de equações, né, eu sempre vou usar uma das equações para isolar uma letra, no caso aqui eu isolei o A, tá? E eu vou jogar esse valor na segunda equação, tá? Qual que é a segunda equação que a gente ficou ali? 2A mais B igual a 3, tá? Então, só transcrevi a equação que estava no slide anterior. Se 2a mais b igual a 3, e essas duas equações elas obedecem ao mesmo sistema, né? Eu posso substituir onde está o a aqui por menos b, porque afinal de contas a igual a menos b. Então, é por isso que a gente sempre usa uma das duas equações para isolar uma das duas letras, tá? E lembrando, eu posso usar qualquer uma das duas equações para isolar qualquer uma das duas letras. Eu vou escolher se é o que for mais fácil para mim. Aqui estava igualmente fácil, então eu isolei o a, tá? Vou jogar esse A igual a menos B na segunda. Então vai ficar, onde está o A, eu vou substituir por menos B. Então vai ficar 2 vezes menos B, né? Que é o valor de A, mais B igual a 3. O resto eu não precisei mudar. Aí é só fazer a conta, porque a partir desse momento eu tenho uma equação com uma letra. Isso daqui eu consigo resolver já, tá? Então ficou menos 2b mais b igual a 3, logo menos b igual a 3. Eu não quero descobrir o valor de menos b, eu quero descobrir o valor de b. Eu preciso tirar esse menos 1 daqui.
tá? Como é que eu faço para tirar esse menos um daqui? Tem duas formas. Lembra que esse menos um aqui ele está multiplicando, é menos um vezes b, né? Quando a gente escreve menos b aqui, né? Então eu posso passar ele dividindo e vai ficar 3 dividido por menos um, tá? 3 dividido por menos um é menos 3, certo? A divisão ela obedece à mesma regra de sinais da multiplicação, né? Positivo dividido por negativo é negativo, né? E 3 dividido por um é 3. Então fica menos 3. Mas tem um jeito mais fácil, né? Quando eu quero inverter o sinal de um lado, basta inverter o sinal dos dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui que era menos virou mais, aqui que era mais virou menos. Eu inverti o sinal, tá? Se aqui antes tivesse menos, ia virar mais junto, certo? Então, para inverter o sinal, eu tenho que inverter o sinal dos dois lados. Então, invertendo o sinal dos dois lados, b igual a menos 3, tá? Se b igual a menos 3, logo a igual a 3. Por que que eu tirei essa conclusão logo a igual a 3? Por causa daqui de cima, ó. A gente descobriu na primeira equação que a e b tem o sinal trocado. A igual a menos b. Então, se a igual a menos b e b igual a menos 3, a igual a menos 3, logo a igual a 3, certo? Então, eu descobri os valores de a e de b da equação da reta que passavam para aqueles dois pontos, certo? Ou seja, qual que é a equação dessa reta? Y é igual a x mais b, tá? Como y é igual a x mais b, se a é igual a 3 e b é igual a menos 3, fica 3x menos 3. E aí, lembrando, ó, quais eram os dois pontos? Um dos pontos era o ponto 1 e 0. Se eu substituir o x por 1 aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 3 dá y igual a 0. Então, deu certo. Faz sentido o que a gente fez. O segundo ponto era o ponto 2, 3. Então fica 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 3 dá 3. Então ponto 2, 3 também deu certo. A gente achou a equação da reta que passa por aqueles dois pontos, né? Isso é muito comum, é uma prática muito comum da gente fazer em laboratório, né? Você tem em laboratório, você faz os experimentos, acha vários pontos que vão pertencer à mesma função, e depois você acha a função que representa esses pontos que você achou experimentalmente, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês vão aprender em outras matérias também, né? Tem um negócio chamado regressão linear que faz isso também. Bom, uma outra coisa importante para a gente aqui, que inclusive serve para a gente resolver equações, sistemas de equação, né? É a intersecção de duas retas, né? Então eu tenho uma reta aqui representada pela função f, que é a função y é igual a 2x menos 1, e outra é a reta representada pela função g, y é igual a menos x mais 1. Elas se cruzam, né, num ponto, né? Lembre-se, sempre que eu falo um ponto, eu estou falando um ponto no plano, então ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então, onde elas se cruzam é esse ponto, elas se cruzam só num único ponto, e esse ponto tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, tá? Como é que eu faço para descobrir isso? Basta igualar as duas funções. Por quê? Porque esse ponto aqui é comum às duas retas. Se elas se cruzam aqui, esse ponto pertence tanto à reta f quanto à reta g, tá? Então é só igualar as duas funções, tá? E eu posso igualar tanto x quanto y, tanto faz. O que for mais fácil. Aqui, como as duas funções estão escritas da maneira tradicional, que é o y isolado, né? Y igual a 2x menos 1, ou y igual a menos x mais 1, basta eu igualar os y's, tá? Eventualmente a gente pode escrever o x isolado, tá? E aí, se for mais fácil, iguala o x, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que a gente pode fazer isso porque, como esse ponto pertence às duas retas, tanto x quanto y vão ser iguais, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, função f igual a função g. Aí, só um detalhe aqui, ó, a gente usa a letra f, geralmente, para designar a função, por causa do nome função começar com f, né? Então, y é igual a f de x, certo? Mas quando a gente tem mais de uma função, para a gente diferenciá-las, a gente usa outras letras, as letras seguintes do f. Então, a gente usa a letra f, g, h e assim por diante, tá? Bom, igualei as duas, então uma é 2x menos 1 e a outra é menos x mais 1, certo? Mandei o menos x para a esquerda, ficou 2x mais x, e mandei o menos 1 que estava à direita, na esquerda para a direita. Então ficou 1 mais 1, que é 2.
E aí agora eu passo esse 3 que está na esquerda dividindo para o outro lado, né? Porque ele estava multiplicando na esquerda. E aí eu deixo o x sozinho, x é igual a 2 terços. E aí então o que que significa esse x igual a 2 terços? Significa que as duas funções se cruzam num ponto que tem x igual a 2 terços, tá? E aí você vai perguntar qual que é o y desse ponto, né? Esse ponto tem que ter coordenada em x e coordenada em y, né? O y, basta eu jogar esse valor de x que eu encontrei na função. Qual função? Qualquer uma das duas, porque esse ponto é um ponto comum às duas retas. Então, se eu jogar 2 terços nas duas funções, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, olha só, peguei a função de cima, y é igual a 2x menos 1. Se o x é igual a 2 terços, vai dar 2 vezes 2 terços menos 1. 2 vezes 2 terços é 4 terços. Menos 1, 1 é 3 sobre 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, 4 terços menos 3 terços dá 1 terço. Logo, y igual a 2 terços. Então, é um par ordenado que tem x igual a 2 terços e y igual a 1 terço. Se eu tivesse substituído na equação de baixo, o que que eu ia fazer? Eu ia ficar menos 2 terços mais 1. 1 é 3 terços, né? Então é menos 2 terços mais 3 terços. Menos 2 mais 3 dá 1, ia dar 1 terço. Certo? Mesmo resultado. Tá? Então, esse ponto em que as duas retas se cruzaram é o ponto 2 terços e 1 terço, né? Aqui escrito, né, no GeoGebra de maneira decimal, né? 2 dividido por 3 dá 0,6666, né? Que ele arredondou aqui para 0,67, né? Uma dízima periódica, né? E o valor de y é 1 terço, 1 dividido por 3 dá 0,33333, uma dízima periódica, ele só truncou aqui para 0,33, certo? Bom, uma outra expressão importante para a gente aqui, e isso vale para qualquer tipo de função, é a raiz de uma função. O que que é a raiz de uma função? É quando essa função cruza o eixo x, tá? Aqui, ó. Esse ponto A que eu desenhei aqui, eu já coloquei inclusive a resposta aqui, né, a coordenada, que é o ponto meio e zero. Esse ponto A aqui, ele é a raiz dessa função. É quando a função cruza o eixo x, né? A função está aqui, tal, 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 tal. Ela cruzou o eixo x, então esse ponto é a raiz, tá? O que que esse ponto aqui, que característica esse ponto tem? Ele tem um y igual a zero, tá? Todos os valores do eixo x, eles não estão nem para cima nem para baixo, né? Considerando que o eixo x aqui é o nosso chão, né? Então, se eles não estão nem para cima nem para baixo, todos os valores do eixo x têm y igual a zero, tá? Então é só fazer o quê? Descobrir o valor de x da função quando y igual a zero, tá? Então, se a função aqui é y igual a 2x menos 1, eu vou falar, ó, raiz é o ponto em que a função cruza o eixo x, ou seja, quando y é igual a zero. Se a função tem y igual a 2x menos 1, se o y é igual a zero, eu vou fazer 2x menos 1 igual a zero, né? Porque 2x menos 1 igual a y, então 2x menos 1 igual a zero, tá? Logo, eu passo o menos 1 para o outro lado, fica 2x igual a 1, e passo o 2 dividindo, né? Porque o 2 está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. X igual a 1 dividido por 2, x igual a meio, tá? Então o ponto que é a raiz dessa função é o ponto que tem coordenada x igual a meio e y igual a zero, tá? Sabe onde que vocês faziam raiz e inclusive usavam o nome, provavelmente no colégio? É Bhaskara. Bhaskara, quando a gente resolve, a gente encontra dois valores, né, usualmente, né? Esses dois valores são chamados de raízes da função, tá? Por que que eles são as raízes? Porque eles são, quando a gente faz Bhaskara, a gente resolve a equação justamente para y igual a zero. A gente faz ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, a função de segundo grau, que a gente vai ver em sequência, ela tem aquele formato de parábola, ela cruza o eixo duas vezes, por isso que a gente tem duas soluções, tá? E ali, aquelas duas soluções que a gente encontra em Bhaskara são as raízes da função. Então, se vocês virem um problema qualquer relacionado a polinômios, né, de primeiro grau, de segundo grau ou grau adiante, falou em raiz é quando y é igual a zero. Bom, de um modo geral, o que que a gente tem? Como toda reta tem a função y igual a x mais b,
E como a raiz é quando y é igual a zero, então o que a gente tem é ax mais b igual a zero. Então, se ax mais b igual a zero, eu passo b para o outro lado, fica x igual a menos b, e passo a, que estava multiplicando, para o outro lado, dividindo. Tá? Lembre-se, eu vou insistir em umas coisas, gente, só por chatice. E porque eu acho que geralmente vocês aprendem de uma maneira que eu não concordo muito. Então, ó, quando eu passo b para o outro lado, eu inverto a operação. Quais são os pares de operação? É mais e menos, soma e subtração, tá? Por isso que o b vai para o outro lado, aqui ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo, fica zero menos b menos b, tá? Quando eu estou nessa segunda situação aqui, e eu quero e o meu objetivo é deixar o x sozinho, eu tenho que passar o a para o outro lado, o a está multiplicando. Qual que é o par da operação multiplicação? É a divisão, tá? Então o a vai para o outro lado como divisão, tá? Então por isso que ele não muda de sinal, tá? A gente só muda de sinal, a gente nunca muda de sinal. A gente muda de operação. O que é soma de um lado vira subtração do outro, o que é subtração na esquerda vira divisão na direita. Aí vira, desculpa, o que é subtração na esquerda vira soma na direita, tá? E multiplicação e divisão a mesma coisa, ok? E lembrando que a gente pode passar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, tá? Então, a raiz sempre vai ser o quê? Tx igual a menos b sobre a e y igual a zero. Ou seja, a gente inverte o sinal de b, divide por a e o y igual a zero. No exemplo anterior, ó, inverte o sinal de b. Quem que é b? Menos 1, então virou 1 dividido por 2, meio. Y igual a zero. É isso. Certo? Bom, e aí o último conceito que a gente vai ver aqui hoje é sobre taxa média de variação, que é um conceito importante para matéria de cálculo, né? Aqui a gente está fazendo uma disciplina antes de cálculo, né? Então tudo que a gente está vendo aqui vai ser importante, né? Mas esse conceito aqui, ele está ligado com uma das duas coisas muito importantes que vocês vão ver em cálculo, né? Que é a derivada. Vocês vão ver a derivada integral e a taxa média de variação aqui está ligado com a derivada, tá? Que é uma taxa de variação. Lá vocês vão ver que ela vai ser uma taxa de variação instantânea. Aqui para a gente é uma taxa média, porque no caso da reta, a taxa ser média ou ser instantânea não muda nada. Por quê? Porque qual que é a variação que a gente tem numa reta? É aquele acréscimo, aquele incremento de quando eu vou aumentando o x, né? Então, nos exemplos que eu dei na aula passada, se eu vou falar do tanto que eu vou gastar com combustível, e o combustível custa R$ 6 a cada litro que eu consumo, eu tenho um incremento de R$ 6 na minha conta. Então, se eu compro 1 litro, eu gasto 6, eu compro 2 litros, eu gasto 12, eu compro 3 litros, eu gasto 18, esse meu incremento de 6 é fixo, ele não muda, tá? Então, no caso da reta, esse 6 é a taxa média de variação, tá? No outro exemplo que eu tinha dado, que era o tanto que vocês iam gastar indo numa festa, se a festa custa R$ 20 o ingresso e a latinha de cerveja custa 7, o incremento é o 7, porque o 20 era fixo, né? Então, se você consome uma latinha de cerveja, você gastou R$ 27, né? Se você tomou duas, você gastou 34, é sempre 7 a mais, tá? Então, o incremento é esse número que multiplica o x, é o a, né? Por isso que eu falo aqui no final, ó, a taxa de variação é o a da equação y igual a x mais b, certo? Que também é chamado de coeficiente angular, certo? E ele também é a inclinação da reta, certo? E aí vocês vão ver que quando vocês forem estudar cálculo, a derivada ela é uma taxa de variação também, só que ela é uma taxa de variação instantânea quando a função não tem esse formato retinho igual uma reta que a gente está estudando aqui, tá? Bom, e como é que a gente faz para calcular isso então? É só a gente fazer a divisão da variação de y pela variação em x, certo? Então, o coeficiente angular, que quando a gente fala coeficiente angular, taxa de variação, a gente usa a letra m, mas ele é igual o nosso valor de a aqui da equação da reta. Quando a gente for calcular ele, é só fazer o variação de y dividido pela variação em x, tá? Seria uma outra forma, inclusive, de encontrar o valor de a que a gente fez lá no começo, no primeiro exemplo da aula, tá? É uma segunda maneira aqui, tá?
Bom, então vamos pegar um exemplo. Eu tenho dois pontos que eu falo que pertencem a uma reta, né? Aqui eu já coloquei a equação da reta, tá? Mas só para mostrar para vocês que o que a gente está fazendo é correto, certo? A equação da reta aqui é y igual a 2x, né? Esse 2 tá multiplicando, vai ser ele que a gente vai encontrar. Ele é o coeficiente angular. É esse número que multiplica o x aqui, que é o a, né? Então esquece que ele tá aqui. A gente tem esses dois pontos aqui, ó. O ponto A e o ponto B. Como é que a gente faz para encontrar esse valor da taxa da taxa média de variação, né, o coeficiente angular ou o valor de A, né, que é tudo sinônimo aí. O que variou em y dividido pelo que variou em x, tá? Então o que que ela variou em y, ó? Esse ponto aqui tem y igual a 4 e esse daqui tem y igual a 2, então é 4 menos 2. Isso é o delta y. É esse pedaço aqui, ó, tá? E o que que a função variou em x? 2 menos 1, tá? Por isso que está aqui 2 menos 1. Então, o resultado disso dá 2 e essa é a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dessa reta. Se vocês perceberem, essa reta forma aqui, ó, um triângulo retângulo. Por isso que eu falei também que dividir isso daqui que é um cateto por isso daqui que é um outro cateto também é a tangente dessa reta, certo? Bom, se essa reta for uma reta decrescente, é a mesma coisa. E lembre, se a gente fazer o ponto A menos o ponto B ou o ponto B menos o ponto A, vai dar o mesmo resultado. Porque quando eu inverto, eu vou inverter o sinal tanto em cima e embaixo na divisão. Então o resultado final vai ser sempre o mesmo, tá? Então, em qualquer um dos dois exemplos aqui, sempre tanto faz fazer A menos B ou B menos A, tá? Só seja coerente, né? É sempre o x de um menos o x do outro e o y do mesmo dividido pelo y do anterior. Então é x de A dividido menos x de B e y de A menos y de B. Pode ser invertido, que aí vai mudar o sinal, tá? Então, olha só. Se eu comecei fazendo aqui pelo ponto A menos B, né? Então ficou 2 menos 4, que dá menos 2, e 3 menos 2, que dá 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. E observem que esse resultado aqui foi negativo e o do anterior foi positivo. Qual que é a diferença entre as duas? O sinal de um ser positivo e o sinal de outro ser negativo. É o fato de uma função ser crescente e outra função ser decrescente, né? Isso eu tinha comentado numa aula anterior aí, tá? Essa daqui é uma função crescente, tá? Porque eu vou subir esse morro aqui. E aí lembre-se, o morro a gente sempre pode subir ou descer. Então por que que eu estou falando que essa função aqui eu vou subir? Porque eu sempre caminho da esquerda para a direita, ou seja, eu caminho no sentido de x positivo. Caminhando no sentido de x positivo, eu vou subir essa função, então é uma função crescente. Isso quer dizer que quanto o x cresce, o y também cresce, quer dizer que eles são diretamente proporcionais. Nesse segundo exemplo, caminhando da esquerda para a direita, eu vou descer. É uma função decrescente. Isso significa que quando x aumenta, o y diminui. Elas são inversamente proporcionais. Isso a gente consegue enxergar pela lei, porque quando a função é decrescente, o y é negativo, e quando a função é crescente, desculpa, o y não, o a, né? Quando a função é decrescente, o a é negativo, quando a função é crescente, o a é positivo. Certo, pessoal? É isso. Obrigado e até a próxima aula.